Nós da esquerda sabíamos que Bolsonaro era ladrão, mas não imaginávamos o tamanho da roubalheira. Vejam aqui o novo escândalo que os bolsonaristas estão tentando atribuir ao novo governo, ao governo Lula. Mas olhem as pessoas que estão implicadas, as milícias bolsonaristas implicadas num escândalo bilionário. Vejam como são podres. Deveria ter uma CPI, sim. Vocês viram a jantada, a lapada que o deputado bolsonarista Marcel Van Hatten recebeu ontem na comissão que estava discutindo a fraude do INSS? Se não viram, eu vou mostrar pra vocês. A dona Zimara ao meu lado, agora dói muito mais pra ela, presidente. R$80 fazem falta pra ela. Eu queria dizer aqui para a senhora Dona Zimara, talvez a senhora tenha se aproximado das pessoas que não defendem a causa que a senhora defende. A senhora se aliou e sentou ao lado de parlamentares que votaram contra o aumento do Auxílio Brasil na pandemia, que votaram contra a ampliação do Vale Gás, Dona Zimara. Votaram contra a ampliação do Vale Gás, Dona Zimara. Tanto que a senhora que está aqui nessa comissão, veja quem está do seu lado de fato e quem nunca esteve do seu lado. Essa jantada aconteceu ontem, dia 29 de abril, na comissão que estava discutindo a fraude do INSS, como eu falei, e o deputado bolsonarista Marcel Van Hatten, que adora lacrar nas redes sociais, bolsonarista raiz, levou aquela senhora para dar o seu depoimento. Obviamente que R$80 faz falta para pessoas menos favorecidas. Só que ele não esperava que o deputado Túlio Gadelha desse essa jantada, essa lapada, que é isso que eles merecem. Eles vão para a Câmara só para fazer os seus cortes. Eles não estão lá para trabalhar pelo povo. Eu não tenho nem o que dizer, porque o Marcelo Van Hatten está até agora procurando o caminhão que o atropelou. Simples assim. A Polícia Federal cita ex-ministro de Bolsonaro no caso do INSS, onde tem várias transações suspeitas. O ex-ministro do Trabalho e da Previdência do governo Jair Messias Bolsonaro, José Carlos Oliveira, é citado na investigação sobre descontos irregulares de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional, né, galera, do Seguro Social, INSS, por causa de transações suspeitas relacionadas a um assessor de uma das entidades investigadas. Uma das entidades investigadas tem movimentações financeiras com o ex-ministro de Bolsonaro, né, galera? Então a PF aí já vai começar também a investigar. Segundo a PF, Oliveira atualmente mudou o nome para Ahmed Mohamed Oliveira Andrade. Ele foi presidente do INSS entre 2021 e 2022. Marcelo Van Hatten, hoje teve lá um debate, galera, sobre o INSS, e ele acabou levando uma senhora, vou colocar o vídeo aí, ele diz que a senhora recebe 3 mil e está passando fome, estaria sendo descontado dela em faixa aí de R$77 a R$80, e aí eles querem uma CPI do INSS, e agora a esquerda está querendo. Esse daí é o careca que fazia todo o esquema lá no INSS. Meu amigo, quanto mais mexe, quanto mais a Polícia Federal mexe, vai aparecendo coisas lá do governo para trás. Se liga nisso. E a dona Zimara que foi reclamar já há quase 2 anos, e Vossa Excelência sabia, e nada fez, e a agência do INSS sequer foi orientada sobre o que fazer. Dona Zimara, ela é uma de, estima-se ministério, 6 milhões de vítimas. Dona Zimara agora cometi até, eu peço desculpa, até pra fechar aqui os dados dela, o valor que ela recebe em torno de R$3 mil, mais de 70, quase 80 por mês, faz falta ou não faz, Dona Zimara? Não consegue pagar os remédios. Tava dizendo dificuldade pra comer. E o ministro Carlos Lupe veio aqui dizer que essa roubalheira sempre existiu, que é culpa do governo passado. Não. Dessa monta, dessa forma e sem a supervisão, sabendo que tinha problema, nunca aconteceu, ministro Carlos Lupe, na história. Segundo documentos, foi o irmão do Lula, Frei Chico, que denunciou as fraudes no INSS e pediu investigações. Olha aqui os documentos, ó. Até da reunião do dia 2 de julho, mostra a conselheira Antônia Gaiete, dirigente do Sindicato, que é o sindicato que o irmão do Lula é dirigente, demonstrou preocupação com as fraudes e pediu providências ao ministro. O tema apareceu na reunião do conselho. Então, essa conselheira pediu que o governo, o INSS, revidasse esses descontos aí, essas mensalidades, porque tinha muita reclamação. Ou seja, né, o sindicato que o irmão do Lula é dirigente alertou a fraude e pediu providências no ano passado. Então, pessoal, o irmão do Lula, assim como o Lula, são os heróis, porque eles acabaram, né, ajudaram a acabar com essa fraude aí que começou no governo Bolsonaro em 2022. Foi quando essas associações receberam autorização para descontar dos aposentados. E você viu aí que na reunião do dia 12 de julho de 2024, o sindicato, onde o irmão do Lula é dirigente, alertou as fraudes e pediu providências. Mas esse ministro aí parece que não deu atenção. Esse ministro tem que ser demitido pelo Lula. É isso aí, pessoal. Espalhe a verdade. Simples assim. E quanto mais mexe, mais fede pro lado do Bolsonaro. Eu não tô falando só do fato dele estar aí internado no hospital em Brasília, todo entupido, não. Eu tô falando do fato do esquemão bilionário para assaltar bolsos de aposentados, montado já no primeiro ano do seu governo, dentro do ministério do Paulo Guedes. Pois é, ninguém tá falando do Paulo Guedes, mas toda essa farra foi montada quando o Ministério da Previdência entrou para dentro da pasta do Paulo Guedes. E adivinha quem era o cara que tomava conta naquela época? Pois é, um deles era o Bruno Bianco, esse aqui mais conhecido como Mickey do Bolsonaro, porque ele foi tudo assim, e que foi o cara que alguns dias depois de ser nomeado, estava lá indicando para ser procurador-geral do INSS o ratão que estava aí envolvido no esquemão de propinas e que só do careca do INSS, o atravessador que passava o dinheiro das propinas, que essa gente ia roubando nessas entidades dos aposentados e devolvia um pouco
pouco para essa turma que estava ajudando a fraude dentro do INSS. Só para esse cara ele passou quase 12 milhões de reais, sendo que a polícia já apurou que esse procurador nomeado pelo Mickey do Bolsonaro, só em evolução patrimonial já aumentou quase 20 milhões de reais. Ele e a esposa. Pois é a família bolsonarista, a família de bens, né? Não são de bens, são de bens. Ficaram milionários nas costas de coitadinho aposentado que ganhava aposentadoria que mal dava para pagar os remédios no final do mês. Tudo bom na gente. E, ou seja, quanto mais mexe, mais as digitais do Bolsonaro vão aparecendo. Até porque, veja o detalhe, o sujeito, segundo o Bolsonaro, prestou tantos bons serviços à nação lá na Previdência, onde foi montado esse esquema, que o Bolsonaro resolveu nomear ele para advogado-geral da União. Ou seja, o Bolsonaro ficou muito contente com o serviço que esse sujeito fez lá no INSS, onde foi gestada toda essa fraude de roubar aposentados que perdurou o mandato inteiro do Jair Bolsonaro sem nenhuma investigação. E olha que curioso, tem bolsonarista falando aí, soltando vídeos, falando que o Bolsonaro no último ano soltou regras para fiscalizar o INSS e combater as fraudes que supostamente acabariam com 10 bilhões em fraudes. Pois é, mas o dinheiro não foi fraudado do INSS, né, Jair Bolsonaro? Foi fraudado do bolso dos aposentados. E aí essa gente quer passar esse passa-moleque como se o Jair Bolsonaro estivesse muito preocupado com o bolso dos aposentados. Ao contrário, as regras que eles soltaram facilitou para que esse pessoal no último ano do governo Bolsonaro montasse um esquema cada vez maior, e é por isso que eles começaram a meter cada vez mais a mão aí durante esses 2 anos consequentes, onde começaram as investigações já no governo Lula. Pois é, o Lula prometeu que ia passar um pente fino, passou, pôs a Polícia Federal, pôs a Controladoria Geral da União para ver o que estava acontecendo e pegou. Tá aí a prova e vai todo mundo em cana. Portanto, gente, é bom ficar de olho e lembrar aí do Mickey, do Bolsonaro, o que fala assim, e que depois que saiu do governo Bolsonaro ganhou como prêmio e reconhecimento mais uma grande benesse. Está trabalhando lá no BTG Pactual, no banco que era do Paulo Guedes e é do André Esteves. André Esteves, para quem não sabe, o BTG são aqueles que tomam conta das privatizações aqui em São Paulo, como o da Sabesp, que segundo estudos foi vendida a 44% abaixo do preço pelo governo Tarcísio. Portanto, gente, quando a gente vai puxando um fio, é igual um rolo de lã embaralhado, vai ligando um ao outro, e é por isso que o Jair Bolsonaro não quer nem sair do hospital com medo de ter que explicar toda essa bagunça. Ou seja, devagarinho, nós vamos descobrir que é muito mais do que golpe de Estado. Era para manter uma cleptocracia no país. Um grupo de gente corrupta ao extremo que em todas as posições arrumava um jeito de bater a carteira dos brasileiros. Não só com emendas, como até metendo a mão diretamente no bolso dos aposentados com esses descontos indevidos, que tinha aí o esquemão todo aí montado, inclusive com laranja de fora, o tal do careca do INSS, que fazia esse papel aí com empresas laranjas e supostamente lavar o dinheiro da devolução para pagar os funcionários do INSS que participavam do esquemão todo. Agora você imagina o quanto de gente que está aí por fora que vai começar a aparecer aí do meio político ligado ao bolsonarismo, que estava envolvido nessa farra toda. Se o procurador-geral do INSS, nomeado aí pelo Mickey do Bolsonaro, já botou quase 20 milhões no bolso, segundo apurou a Polícia Federal, imagina os verdadeiros chefões. Não é à toa que tem filho do Bolsonaro aí abdicando do mandato para passar uma temporada em mansão lá na Disneyland. E você, o que pensa a respeito? O que você acha da quadrilha do Bolsonaro, que se fazem de honestos, me chama de corrupto, pô, cada dia ficando mais evidente que estavam verdadeiramente assaltando o Brasil, em especial seus principais eleitores, esses velhinhos aposentados que achavam que o Jair era muito honesto. Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e vamos pra cima. Não vamos deixar pedra sobre pedra e dessa vez esses caras vão pagar pelos crimes que cometeram contra o Brasil e em especial contra as pessoas mais vulneráveis. Gente que não tem o menor pudor de enriquecer tirando dinheiro de velhinho que muitas vezes falta até pro remédio no final do mês. Não passarão, Bolsonaro. Nós estamos diante de um dos grandes crimes contra o povo brasileiro. Esse esquema começou no governo Bolsonaro. A diferença é que nos 4 anos do governo Bolsonaro não teve nenhuma investigação. Mais do que isso. 10 das 11 entidades já enquadradas pela Polícia Federal foram habilitadas durante o governo Bolsonaro. Entidades de fachada. Eu não vou chamar de sindicato, porque não são sindicato. Aqui é quadrilha. 2. As reclamações explodiram no governo Bolsonaro. Por que aumentou 200 vezes as denúncias de cobrança indevida no ano de 2022 e o governo Bolsonaro não fez nada? A gente tem que ser reposta. Porque chegaram aqui e são os paladinos dos defensores dos aposentados. Mas para um pouco, foram os mesmos que votaram na reforma da Previdência. Que massacrou esses mesmos aposentados. São os mesmos, presidente Lupe, que criticam a minha sugestão de crédito extraordinário. Mesmos. Ah, mas o governo não pode arcar. O governo é responsável também. E o crédito extraordinário não é para eximir os corruptos, ao contrário. Nós precisamos buscar centavo a centavo, roubados por aquele que tinha um Ferrari, carrão, vivendo uma vida de luxo enquanto roubavam os aposentados brasileiros. Mas isso demora, infelizmente. Pode ser que a dona Maria, dona Joana, seu José faleçam. Infelizmente, até lá nós estamos falando de idosos. Nós queremos justiça para os aposentados e punição para os corruptos. Eu fiz uma sugestão ao governo de crédito extraordinário, por quê? Primeiro,
porque é uma forma de não mexer em outras áreas orçamentárias, não mexer na saúde, não mexer na educação, não mexer na assistência. Segundo, porque é urgente e imprescindível, nós estamos falando de vida das pessoas. Terceiro, porque é excepcional o teto de gastos e as demais restrições fiscais. E quarto, porque é a medida juridicamente correta de garantir o ressarcimento às pessoas, enquanto o Estado tem que botar todos os advogados da AGU a buscar centavo a centavo de cada um dos bens bloqueados desses ladrões envolvidos nessa fraude. Inacreditável, né, pessoal? Conforme as informações vão aparecendo, a gente vai começando a entender por que não houve investigação para desvendar essa fraude do INSS aí no governo Bolsonaro. Uma das figuras centrais aí do esquema, o tal careca, entre aspas, careca do INSS, chegou até fazer uma doação, aquela velha doação simbólica para a campanha de Jair Bolsonaro em 2022, e isso explica muitas coisas. Aí eu te pergunto, já pensou se não tivesse mudado de governo? E se tivesse essa mesma turma no comando, né? Diante de todas as mazelas que existem no nosso país, o que ainda traz um alívio é a gente saber que agora não tem mais troca de diretor, agora a Polícia Federal ela está investigando em conjunto aí com vários órgãos aí de combate à corrupção, como o próprio ministro da Justiça diz aí, né? Nós, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, estamos capitaneando a luta contra os ladrões do parco dinheiro dos aposentados brasileiros. Estamos mobilizando toda a Polícia Federal, todos os recursos que nós temos, estamos trabalhando com a Controladoria Geral da União, com o ministro Vinícius. Nós vamos às últimas consequências para colocar na prisão todos aqueles responsáveis por esses crimes hediondos. Não mediremos esforços e pagarão todos aqueles que tiverem responsabilidade, custe o que custar, atinja a quem atingir. As informações são do site Brasil 247 e CNN. O empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, apontado pela Polícia Federal como um dos principais articuladores do esquema bilionário de fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS, fez uma doação simbólica de R$1 à campanha de Jair Bolsonaro do PL nas eleições de 2022. As informações são da CNN Brasil. Segundo os dados oficiais, a doação foi realizada no dia 12 de setembro de 2022, ainda antes do primeiro turno das eleições presidenciais. O nome e CPF do doador coincidem com os que constam no relatório da Polícia Federal no âmbito da Operação Sem Desconto, que investiga a atuação de organizações e servidores públicos em fraudes contra beneficiários da Previdência Social. É isso aí, galera. Esse cara, esse Antunes, careca do INSS, segundo as informações da Polícia Federal, ele recebia os descontos dos aposentados e aí repassava para toda a sua, podemos dizer, quadrilha, né? Que são os servidores da cúpula do INSS que estavam envolvidos ali nesse esquema. Aí eu te pergunto mais uma vez, já pensou se não tivesse trocado de governo? Se não tivesse investigação, cara? Esse esquema aí iria durar por muito tempo, cara. Ainda bem que hoje nesse governo a gente não tem aí troca de diretores da Polícia Federal, que como a gente viu, foi vergonhoso a gente ver no governo Bolsonaro, quando a Polícia Federal estava investigando uma coisa assim que iria pender para alguém ali que era apoiador do presidente, ele ia lá e trocava o diretor da Polícia Federal, e aí as investigações paravam ali mesmo, né? Como ele mesmo dizia, ele dizia, olha, eu não vou esperar com a minha família para depois agir, eu vou interferir mesmo. Ele falou isso com as próprias palavras dele, não é ninguém que está inventando isso, o próprio falou isso aí, não foi, pessoal? A fraude do INSS se deu em 2019, mas a culpa é do Lula. Enquanto o Bolsonaro fazia motociatas, inclusive em Santa Catarina, o Lula, com a sua máquina do tempo escondido no Palácio do Planalto, fraudava o INSS. E quem autorizou a investigação? Claro, foi o presidente Lula, agora em 2025. Gênio, né? Investiga a si mesmo. Se a fraude de 2019 foi descoberta em 2025 e é culpa do Lula, e o sumiço dos dinossauros também é culpa do Lula. Se dói, é porque a verdade acertou. A direita vem com esse discursinho tão infantilizado para tentar enganar você. Quando falarem que o desvio de mais de 6 bilhões de reais foi por culpa do Lula, lembre-se que em 2019 quem governava o país, na verdade, quem desgovernava o país era o excelentíssimo ex-presidente inelegível, investigado, imbrochável Bolsonaro. Não acredite em qualquer discursinho, especialmente da extrema-direita, que quer te colocar numa situação de desprovido de inteligência. Assista canais que passam informação correta e pesquise antes de acreditar em qualquer conto.
de bruxas. Amigo, é sempre um governo de esquerda que descobre as mutretas. Foi assim no Mensalão, foi assim no Petrolão, tá sendo assim agora no escândalo do INSS, vai piorar quando descobrir a corrupção com emendas parlamentares perpetradas pelo governo Bolsonaro. Flávio Dino e Simone Tebet estão aplicados nessa matéria. Inclusive, Simone Tebet já citou vários exemplos de corrupção braba em cidadezinhas do interior. É a esquerda destruindo e roubando o Brasil. Só que não. E o dólar despenca. Amanhã vai pra menos que 5,60. Pode salvar o vídeo e voltar pra ver amanhã, que amanhã vai cair mais. Se fosse déficit, ia estar escrito assim, ó. Lula causa o maior déficit do mundo. Agora, como é um superávit, eles colocam assim, ó. Governo central, como se não fosse o Lula. Fala aí do corte do Bolsa Família. Será que o Lula agora vai acabar com o Bolsa Família? Será que isso é verdade? Ou é só mais uma mentira contada pelos bolsonaristas? E sim, é só mais uma mentira contada pelos bolsonaristas. Na verdade, o governo fez um corte de 7 bilhões, mas não vai acabar o Bolsa Família. Esse corte é para pessoas irregulares, pessoas que não merecem estar recebendo o Bolsa Família. E eu concordo com isso. Na verdade, agora o governo vai ser mais rígido, principalmente com pessoas que não têm dependentes. Então essas pessoas vão ser entrevistadas e vai ter que comprovar a sua vulnerabilidade para poder estar recebendo. E esse é o certo, porque a maior parte dessas pessoas podem trabalhar. Tem muita gente que não quer trabalhar fechado para poder estar recebendo o auxílio. E eu acho isso errado. O Bolsa Família é realmente para quem precisa. Então assim, você que precisa, fica despreocupado. O Bolsa Família não vai acabar, não vai diminuir o valor. Vai apenas agora ser mais rigoroso. E esse é o certo, gente. Então compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, pra gente acabar com a fake news dos bolsonaristas. E assim, gente, eu sou a favor do Bolsa Família. Realmente ajuda muitas pessoas, muitas famílias. Mas a pessoa também tem que querer mudar de vida. Tem que estudar, tem que correr atrás. Senão, não vai pra frente. Já me segue aqui, tamo junto. Vai doer a quem doer. Espero que não tenha movimento para anistiá-los, porque já existe um movimento para anistiar ladrão de joias nesta casa e a gente não concorda. Ministro, não tenha medo das CPIs que eles ameaçam. Eles fizeram a CPI do MST, que demonstrou que o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Foi esse o resultado da CPI. Eles fizeram a CPMI do golpe, eu fiz parte dela. Sabe o que provou? Que Bolsonaro era o golpista maior. Não quiseram depois fazer a CPI das joias, acho que sentiram que era demais. Mas agora falam em fazer aposentadoria, a CPI da aposentadoria. Ora, o Lula mostrou que é intransigente na defesa dos aposentados. E o Bolsonaro, por quê? É a primeira pergunta que faço para o senhor. Aliás, me fazer para ele, né? Por que Bolsonaro não investigou esse caso? Essa é a pergunta que o povo quer saber. E eu faria uma outra pergunta para o senhor, a última, para a gente terminar. O senhor não vai fazer reforma da Previdência para prejudicar a dona Elzimar, não, né? Nem para prejudicar os trabalhadores, porque eles fizeram e votaram. Tiraram o direito de trabalhadores, tiraram o direito de aposentados, aumentaram a idade, diminuíram o salário, fizeram muitas maldades. Só não tiveram coragem de enfrentar os militares. Parabéns, ministro, sai daqui, com certeza, muito mais forte do que entrou. E o governo federal que registrou mais um superávit primário, ou seja, gastou menos do que arrecadou. O que aconteceu com a história do governo Gastão? Lembra quando a Argentina teve seu primeiro superávit, todo mundo aplaudiu? Ah, a Argentina, o Brasil já tá fazendo isso já. Quando o governo assumiu, se reestruturou, gastou um pouco mais para colocar as coisas em ordem e já tá gastando menos. Se colocar o pagamento dos juros da dívida que a gente conhece, né? O Banco Central eleva para poder dar dinheiro para os rentistas. Ah, não é para isso. É para controlar o preço e evitar a inflação, que é impactada pelo dólar e pelo combustível. É como o Brasil funciona. Mas o dado importante é: o Brasil, o governo, está gastando menos do que arrecada. Então essa história de que o governo é gastão já não tem resultado com a realidade. A inflação a gente sabe que tem menos a ver com o que o governo faz e mais a ver com o combustível e o dólar. O combustível que está caindo no mundo, dólar que está caindo no mundo. Se você olha o gráfico do barril do petróleo, que depois impacta no preço da gasolina no Brasil, ele teve um pico no final do ano passado e o governo segurou. O governo poderia ter subido o preço do combustível no final do ano, não fez. E tanto que a Petrobras deu prejuízo no último trimestre de 2024. E a pessoa fala, a Petrobras está quebrada. Não, é porque o governo segurou, verdade é essa. Agora, o petróleo fez um pico assim e agora está caindo. Com essa queda, ele já está no limite que dá para diminuir o preço na bomba. O problema é que a Petrobras provavelmente vai querer fazer caixa agora, por causa da perda que teve no último trimestre. Quando que vão vão repassar essa queda do preço lá fora para o preço nosso interno? Ficar de olho. A tendência é dólar está caindo, petróleo internacional está caindo. Se isso refletir na bomba de combustível da gasolina, do diesel já caiu um pouquinho. Se refletir na bomba de combustível da gasolina, também vai refletir no frete, vai refletir no preço dos produtos finais. O dólar também, que é o que compra lá fora, também vai refletir no preço final. Aí a inflação vai cair. Aí o pessoal vai falar, mas é porque o Banco Central subiu o juros. Não é porque o Banco Central subiu o juros, é porque o dólar caiu e o barril do petróleo internacional também caiu. Fica de olho, a tendência, isso é tudo recente, essas coisas de preço demoram um tempão para chegar no consumidor. Então a tendência é: o gráfico do petróleo está caindo, o gráfico do dólar está caindo, o governo não está gastando mais do que arrecada. Só vamos esperar, deixa a direita catastrófica ficar reclamando, porque a realidade dos fatos é bastante favorável.